Legal. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com nossa oração. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos pedir licença a Zambi, Tupã, Olorum, Deus, Deusa, Criador, Criadora, Força Cósmica. Pedimos a sua licença, humildemente, para que nós possamos reconhecer vosso poder em nós e em tudo. Que possamos nos conscientizar da sua presença, do que é energia divina, entender que o Senhor, a Senhora, sua força é uma força viva, é uma força presente e constante dentro de nossa vida, dentro de nosso coração, dentro de nossa alma e espírito. Pedimos licença aos sagrados pais e mães orixás, mestres, guias e mentores, para que nós possamos compartilhar do estudo espiritual, da consciência de nosso ser, nosso corpo, nossa vida. Que possamos expandir nossa consciência e ter essa consciência sobre nós, aplicando ela dia após dia em nossa vida e quem está em nossa vida, ao nosso redor. Agradecemos aos guardiões, Exus e Pombagiras por estarmos juntos nessa caminhada, por estarem nos protegendo, olhando por nós, por estarem firmados em nosso coração, em nossa casa, afastando todo o mal, afastando qualquer tipo de olho gordo, inveja, quebranto, feitiçaria, bruxaria. Que através do portal divino de Deus, de todos os pais e mães orixás, do círculo mágico das 7 pontas sagradas, das 7 linhas de Deus, evocamos a presença de todos os orixás, para que através desse portal seja recolhido todo o pensamento negativo, todo sentimento desequilibrado, todo espírito sofredor perdido, todo espírito trevoso, mal intencionado, todo trabalho negativo seja quebrado, desfeito, que toda má intenção criada por alguém ou por algo seja recolhido neste portal e que transmute todas essas energias em luz, paz, amor, alegria e saúde em nossas casas, em nossas vidas. Laroye Exu, Laroye Pombagira. Salve a sagrada força divina dos orixás. Assim é, assim é, assim é. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, amém. Muito bem. Quem não estava na aula passada? Todos estavam na aula passada? Eu não estava, pai. Gabriela. Quem tá falando? Gabriela. Oi, Gabi. Ok. Mais alguém? O restante tava, né? Então tá bom. Gabi, depois eu ainda não mandei a aula anterior, da semana passada no grupo. Vou ver se eu consigo mandar hoje ainda. Mas dá uma olhadinha, pelo menos nos 10 primeiros minutos da aula, que eu dou um recado para todos, tá? Não quero ficar repetindo ótimo, toda vez a mesma coisa, para não ficar chato e exaustivo, né? Mas é importante que vejam esse Hernani também. Tá bom, Hernani? Então o recado é esse, tá? Depois vou jogar o link lá. Não precisa assistir a aula toda se não quiser. Recomendo assistir, claro. Nosso objetivo é esse, né? Mas tem um recado importante para dar para vocês nos 10 primeiros minutos lá.
tá? Então, beleza. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos chakras e hoje nós vamos dar o chakra frontal, o chakra que grande parte de nós temos aí uma certa admiração, né? Muitas pessoas buscam isso na internet, né? Como desbloquear o chakra frontal? E eu pergunto por que vocês querem fazer isso? A Ivana, tadinha, não aguenta nem desdobrar mais. Toda noite tem que desdobrar. Imagina o clarividência o tempo todo aberto. Você vai ver tudo do outro lado. Né? Ia ser bizarro. Nathalie. Não, laringe a gente falou na semana passada. Não foi isso? A gente falou no cardíaco, a gente falou na semana passada, né? É verdade, então é laringe mesmo. Eu tô pulando, tá vendo? Até eu quero ir pro chakra frontal. Tem razão, é isso mesmo. Desculpa, gente. É garganta, laríngeo. Ufa, não é hoje que a gente vai desbloquear o chakra frontal. Então tá bom. Então, falando do chakra laríngeo, ou chakra da garganta. Tá ansiosa pro laríngeo? Por quê? Agora eu entendo por que você tá ansiosa pro laríngeo, Fê. Conta pra nós. Ah, não sei, porque queria entender um pouco melhor, porque eu acho que eu sempre tenho desequilibrado o laríngeo. Não sei se porque às vezes eu falo coisas que eu não deveria, acho que eu tenho que trabalhar melhor. Eu queria conhecer um pouco mais. Entendi. Acho que você deu uma boa introdução até pra gente falar sobre esse aspecto do chakra laríngeo, porque de fato ele é um chakra complexo de se trabalhar. Laríngeo, eu escrevendo errado. Olha lá, todo mundo diz o mesmo, tá vendo? Então é algo a se pensar, né? Então o chakra laríngeo, ele... Vou desenhar uma bonequinha aqui, né? O clássico bonequinho Picasso. Nosso chakra laríngeo é regido aí por 2 orixás, Ogum e Yansan. Ogum e Yansan. E aí a gente já entende aqui qual é o trono, né? O nosso trono da lei. E esse trono aqui, ele também rege aquele fator que a gente costuma dizer, né? Que é importante que a gente saiba. Fator é o que move todo o aspecto daquele chakra ou o aspecto das divindades aqui no caso. E esse aspecto é a ordem. E quando a gente fala de ordem, a gente subentende-se muitas coisas com isso. Para quem tem um negócio, é empreendedor ou empreendedora, tem essa palavra muito presente no dia a dia. Precisa ter ordem no trabalho, precisa ter ordem na empresa, precisa ter ordem na hierarquia, precisa ter ordem nas finanças, precisa ter ordem para organizar. E aí isso é o ponto, né? Ordem tem muita relação com organização. Então, para você saber se o seu chakra laríngeo já está desequilibrado, é só você ver se você é uma pessoa organizada. Se você não é uma pessoa organizada, já entende-se que o seu chakra laríngeo está completamente desequilibrado. Ou seja, não é muito difícil desequilibrar o chakra laríngeo, afinal de contas, grande parte de nós somos desorganizados em alguma coisa. Desorganização é uma desordem. Certo? Então, se sua casa é desorganizada, se o seu quarto é desorganizado, existe um conceito xamânico que diz: antes de você querer se organizar, organize primeiro o seu quarto. E por que o quarto e não outra parte da casa? Porque o quarto seria seu lugar íntimo, né?
Se você dorme na sala, não tem um quarto, a sala seria o seu lugar. Mas grande parte das pessoas que tem um quarto tem esse lugar como um lugar sagrado, um lugar íntimo, onde está as suas intimidades, onde está as suas coisas íntimas, onde realiza as suas intimidades. E se o seu quarto está ali desorganizado, a tendência é que o guarda-roupa, principalmente, esteja desorganizado. Todas as roupas lá jogadas, ou então um lugar diferente, não tem ordem nenhuma. E aí, esse conceito xamânico, né? Xamanismo, diz: arrume o seu quarto. De preferência, o guarda-roupa. E por quê? Quem tem o costume de organizar a casa, eu gosto de fazer isso com a Fran aqui. A Fran é muito mais do que eu ainda. Mas eu adoro também deixar as coisas organizadas. E é muito difícil isso, né? E aí, quando você organiza o seu quarto, pessoalmente, você sente um bem-estar ao fazer isso. As energias mudam, parece que circula mais as coisas, e de fato isso que acontece. E quando isso está exteriorizado, ou seja, do lado de fora, organizado do lado de fora, consequentemente isso reflete no lado de dentro, e vice-versa. A gente está falando essa questão do macro e do micro muitas vezes, e de fato ele é muito presente, né? Essa questão macro e micro, dentro e fora. E quando você consegue manter uma constância de organização do lado externo, consequentemente você está fazendo isso internamente. Por quê? Porque as suas ações vão refletir diretamente na sua questão interna. Então, a Fernanda falou, às vezes eu não sei se eu expresso bem, se eu falo direito, as coisas certas, nas horas certas, e todo mundo é assim, né? Não tem exceção da pessoa que sabe falar tudo na hora certa, do jeito certo, tudo mais. O grande desafio aqui são dois para o chakra laríngeo. Primeiro porque ele está muito próximo do frontal e ele está muito próximo do cardíaco. O que significa isso? O frontal, ele está ligado ali às questões das ideias, e o cardíaco está ligado às questões da emoção. E olha como é complexo isso, porque quando você sente algo, você quer falar. E quando você pensa algo, você também quer falar. Olha lá o que elas falam, quando eu arrumo dá a sensação de dever cumprido. É verdade. Né? Uma sensação até de alívio, né? Às vezes é uma coisa tão simples, né? É só uma coisinha que tá fora do lugar, às vezes, nem sempre. E já dá essa sensação de bem-estar, de alívio. E aí o que acontece nessa questão das ideias, das emoções? Elas, às vezes, grande parte das vezes, elas não estão alinhadas. Por quê? Porque a sua ideia vai lutar contra as suas emoções e vice-versa. Ou uma vai sobrepujar a outra. Por exemplo, eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas eu sempre pego da internet que é mais fácil, né? A internet é uma coisa que mexe muito com nossas questões emocionais e racionais, né? Ideias. Você vê algum post sobre política. Meu Deus do céu. Você quer ver treta na internet, é só falar de política, né? Esquerda, direita, blá, 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 Bolsonaro, Lula. E aí já começa já. Então você tem uma ideia na qual você defende e você tem uma emoção que quer colocar essa defesa em ação. Mas a sua ideia está dividida numa dualidade. Olha que bagunça. Qual é essa dualidade? Aquilo que você sabe, que você defende, ou seja, uma ideia fixa e uma ideia mutável. A fixa é que você vai defender com unhas e dentes. A mutável é aquela que você está usando a razão, para você não precisar ter que desgastar a sua energia diante daquilo. Então você pode ter a sua ideia fixa e não precisar ter que brigar com ninguém. Concorda? Ninguém vai mudar essa opinião e você não vai mudar a opinião de ninguém quando se trata dessa questão. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca falando, não, que Bolsonaro é melhor, não, que Lula é melhor, que blá blá blá, e fica numa eterna briga.
Isso vai desgastando as suas energias. E aí, a sua emocional vai ficando cada vez mais desequilibrado. Consequentemente, as suas ideias, o seu campo da ideia, seu campo mental, vai começar a criar conceitos, porque nossa mente funciona assim. E quais são os conceitos? O primeiro conceito primário, que é o julgamento. E o conceito secundário, que é você ficar remoendo aquilo, é quase uma raiva, vamos dizer assim. E aí você começa a comentar com todo mundo depois da situação. Você viu aquele fulano? Você viu o que está acontecendo? Que não sei o quê. E aí você, com esses conceitos, você vai de novo nas suas emoções e começa a alimentar elas desses sentimentos. Tá dando para pegar a ideia? Logo, o seu chakra frontal começa a receber informações negativas, que vai jogar, consequentemente, para o seu laríngeo, de forma negativa, que vai automaticamente receber ali no seu cardíaco, de forma negativa também. E aí fica um desequilibrando o outro. E, consequentemente, desequilibra os chakras inferiores. Olha a bagunça que vira por conta de uma discussão idiota. Só que a questão aqui é que quem vai comunicar o seu frontal e quem vai comunicar o seu cardíaco será sempre o laríngeo. Voltando logo no começo da explicação. O cardíaco vai emanar uma emoção e o laríngeo vai expressar essa emoção. O frontal vai emanar uma ideia e o laríngeo vai expressar essa ideia. E fica nisso. É isso aí mesmo, Cláudio. Efeito cascata, né? E fica nesse lance aí. E aí a gente entra nessa questão da dificuldade de se expressar. E a gente está falando em um conceito de desequilíbrio no chakra laríngeo, no qual o frontal vai receber informação e o cardíaco vai explanar, né, os seus sentimentos diante daquelas informações, e o laríngeo vai ser o responsável por manifestar tudo isso. E aí vira uma bagunça de novo, e acontece muitas outras coisas que possa desequilibrar. Outra coisa, se você recebe uma informação, vamos supor agora em outro nível, que não te agrada, o que você vai fazer? Normalmente eu vou falar assim para você. Olha, para equilibrar o seu chakra frontal e laríngeo e cardíaco, o ideal é que você não se importe. Só que quando eu digo isso, a gente vai pensar assim, parece fácil, ou falar é fácil. Só que tem duas duas interpretações para isso que eu estou falando, o não se importar. O que significa para algumas pessoas é não dar bola, mas continuar pensando e não falar nada. Então aquilo mexeu com você, só que você não falou nada. Aquilo mexeu no seu cardíaco. Você ficou nervoso, mas não falou nada. Não estou me importando, mas está mexendo comigo. Ou seja, está se importando sim. Né? E aí não adiantou nada você expressar pela fala, mas você expressou pelo corpo. E o laríngeo não representa somente falar, representa qualquer tipo de expressão. Porque eu posso falar uma coisa pra você, você pode fazer assim. Sabe aquelas caras que diz tudo? Né? Assim, putz, né? Faz assim, não falou nada, só fez expressão. Já é o seu laríngeo respondendo. Já é o seu laríngeo respondendo. Então você está se importando. E quando eu falo não se importar, é não receber nenhuma informação no sentido de energia para você. Não captar, tipo, realmente anular aquilo. Falou alguma coisa, beleza. O que eu tinha que fazer hoje mesmo? Tinha que passar lá no supermercado e comprar. Esquece, sabe? Muda. Vibração, transmuta.
E o grande problema aqui é que isso não é fácil de fazer. Porque a gente tem uma coisa chamada... Quantas vezes já falei isso? Apego. E dentro do apego nós temos a necessidade de aprovação. Ou de provar algo, que é quase a mesma coisa. E o que você quer fazer? Você quer provar que está certo. Então, se você não vai discutir com aquela pessoa que te disse isso, você vai comentar com alguém sobre isso. Para você provar para você mesmo que você está certo. E esse alguém pode só te ouvir. Mas só o fato de você comentar com essa pessoa é como se você estivesse provando para você mesmo. Não, aquele cara tá errado porque ele falou isso. O que você acha? É verdade, né? A pessoa que não tá se importando, que tá te ouvindo, não é verdade, né? Mas você tá lá, não, mas não pode, não sei o quê. Por quê? Né? Olha, é por isso que o Brasil é desse jeito. Né? E aí fica nisso. E essa energia é uma energia tão forte e tão consumidora da sua própria energia, que é a energia lá embaixo, vital, que vai fazendo você desgastar ela, que consequentemente vai te trazer doenças. Tá fazendo raio-x aí? E essas doenças, por mais simples que possa parecer, algumas delas, é muito comum outras. Você conhece pelo menos uma pessoa que tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Problema na tireoide? Pelo menos uma você deve conhecer. Se não é você essa pessoa. Por quê? Porque essa glândula tireoide está ligada aqui ao laríngeo. Enquanto o hiper é muito, o hipo é pouco, né? Ou seja, muita energia e pouca energia, você está fazendo os dois efeitos que eu falei. Ou você está se expressando demais, falando demais, é o hiper. E se você está engolindo tudo, é o hipo. Certo? Deu para pegar? O conceito está certo, né? Às vezes eu me confundo o hiper com o hipo, tá? É isso mesmo, né? Hiper é muito e hipo é pouco, né? Tá. Eu sou da área espiritual, não da medicina. Então, Camila e Felipe, por favor, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam. Em mim, quando eu seguro muita coisa, eu sinto muito minha sinusite atacar tudo. Exato. A gente vai chegar nesse ponto aí, que aí é o frontal, né? Ele tá ligado, sim, ao laringe, como todo a gente tá falando aqui, né? Ligação dos três. Mas aqui é quando você segura muito o que você tá pensando, em vez de ser o que está falando, né? Aqui se acumula tudo na cabeça. Ah, a Fernanda também, né? Nossa. Muita coisa, hein, Fê? É Fê ou Carlos? Então, essa questão da aprovação vem de um conceito de quando a gente é criança. E aí entra a questão do Teta Healing também, que a gente sempre fala, né? Eu sempre pego nisso porque ele me mostrou muita coisa que ficou clara para mim. Quando a criança quer provar alguma coisa, quer provar que o brinquedo dela é melhor do que o do amiguinho, sabe? Que a boneca dela é melhor do que a outra. Ou que o doce dela é mais gostoso que o do outro. Desde pequenininho isso, né? Ou porque o pai ou a mãe fez você ter a consciência de que você tem que ter sempre o melhor, né? Você não pode ter o pior. Então, ou a questão de competitividade, né? Você sempre tem que ser competitivo, sempre tem que ganhar, você não pode perder. Então, essa é uma outra questão. Se você perder, nossa, meu Deus do céu, você fica revoltado, não sabe perder, não sabe perder, né? Principalmente quando é coisa besta, joguinho, futebol, sei lá, videogame, qualquer coisa que te faça você entrar em coisas de competição, e quando você perde, você não aceita aquilo. Aí sua criança vira uma criança birrenta, né? Criança interna, né? Não acredito, não sei o que, começa a brigar, jogar as coisas pra cima, coisa de criança. Não é? Normal. Perde no jogo de tabuleiro na casa do amigo. E
a mesma coisa. O jogo, na verdade, já hoje em dia são as palavras. Não, que o Lula é melhor que o Bolsonaro. Já vira, é a criança birrenta querendo provar que não, a opinião dela é a melhor. A sua opinião e a opinião da outra pessoa não vai mudar o mundo se você não levantar a bunda daí e fazer alguma coisa, não é? Isso é colocar a energia em ação e não fazer a energia te gastar. Então não é você ficar debatendo um assunto que vai resolver, é você fazer aquilo que vai resolver, é diferente. Então uma energia é a que te desgasta e o certo é você colocar essa energia em transformação. Deu para entender? Então o ponto é, o que eu tenho que fazer para melhorar o mundo? Ou o que eu tenho que fazer para melhorar... A gente está falando da política, que foi um assunto que a gente começou, né? O que eu tenho que fazer para melhorar a questão do Brasil? Não é você ficar xingando ele, o presidente que está lá. É você ter ações no seu dia a dia que faz ser diferente. Ah, mas o governo, o sistema não deixa. Foda-se o sistema, faz a sua parte. Eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo muito simples e que muita gente ainda tem isso, tipo, tão cristalizado que é difícil de entender. E eu falo por mim porque muito tempo atrás eu pensava assim, hoje, graças a esses tratamentos de teta e tudo mais, de terapia, eu já consegui desprender disso. Mas uma questão é CD pirata, por exemplo. Por que você compra... Hoje não tem mais, né? Mas hoje você paga um gato lá de HD e tem todos os canais abertos, né? Tem gente que tem isso, tá tudo bem, não tô julgando. A questão é, você tá colaborando com uma coisa que é injusta. É errado. Por que é certo? Porque o governo cobra muito imposto. E você está reclamando do mesmo governo. Você acha que você fazendo isso, você está ajudando o governo a melhorar ou piorar? Piorar. Né? Então eu peguei a questão do CD porque era mais comum na minha época, né? Comprar CD, DVD pirata. Tinha gente que tinha catálogo de 1000 CDs, DVDs pirata para assistir. Cara, você acha que tá passando a perna em quem? Ah, é mais barato. Concordo que é mais barato. Ninguém tá falando disso, de valor. Mas tá falando que é certo e errado. Fazer carteirinha de estudante sem ser estudante para pagar menos. Cinema, você é o espertão. Né? É errado. Você é uma coisa mínima, que afeta o conjunto. Porque é eu, você, mais o irmão, mais o vizinho, não sei quem tá fazendo isso daí, e a gente colabora para um sistema caótico. Não por uma coisa que a gente luta. Então não adianta, tá vendo como uma coisa tá muito ligada à outra? E aí a gente está fazendo o quê? A gente está, além de estar colaborando no sentido negativo, a gente está utilizando um sistema de crença que faz a gente achar que a gente não é próspero. Por quê? Porque você está falando que tem que ser o mais barato para você, você acredita que você não consegue ter realmente uma coisa que tenha valor. Você não gostaria de ter uma coisa que realmente... Quando tinha essa época do DVD pirata, quando você comprava um DVD original, dava até um prazer. Falei, caraca, eu tenho um bagulho original, cara. Por quê? Porque você está reconhecendo o valor. E não estou falando valor financeiro, estou falando valor daquilo existir, de você, é o seu valor, de você ter feito algo bom, certo? É muito complexo isso, mas é um detalhe. E o que isso tem a ver com o laríngeo? Tudo, porque o laríngeo também é o chakra da verdade. Se você mente, você acaba com toda a sua energia. E desfigura tudo de novo. E a pior mentira, como a gente sempre fala, é mentir para si mesmo. Então você achando que tá passando a perna em alguém, achando que você é melhor que o sistema, achando que você pode estar fazendo o quê? Porque você acha que está saindo na vantagem, pelo contrário, você está emanando uma energia que não é ao seu favor, que é a energia que vai contra a abundância na sua vida. E quando eu falo abundância, não estou falando só na questão financeira, estou falando em todas as questões. Em todas as questões. Então, se você, por exemplo, não consigo alcançar um objetivo, não consigo fazer meu negócio prosperar, e aí o que você começa a fazer? Você começa a burlar o sistema, sabe? Não paga imposto, não paga não sei o quê, paga um carinha ali para fazer um esquema para você, e aí isso só está colaborando
para que aquilo não cresça. É complexo. E tudo isso tem a ver com laríngeo. Laríngeo é a forma de comunicar-se. E quando eu falo comunicar, acho que fica claro que é se comunicar de todas as formas, seja com o outro ou com você mesmo. E aí entra a questão da verdade. Quanto mais, já ouviu falar essa palavra? Integridade. Quanto mais íntegro você for, mais resultados positivos você tem. E o problema é que a gente está acostumado de uma cultura não ser íntegro. E é normal isso. Infelizmente. É normal. Não deveria ser. A Fran me contou uma história uma vez que ela foi para a Alemanha. Minto, ao contrário. Um amigo dela que era da Alemanha veio para o Brasil na época da Copa. E aí, isso faz muito tempo, tá? Não foi a última, nem a penúltima, foi há muito tempo atrás. Ela falando lá, não lembro exatamente, ela não tá aqui, ela tá em curso agora, que ela poderia contar melhor essa história. Mas estavam ouvindo dentro do carro um CD de MP3. E aí o cara perguntou, nossa, nunca tinha ouvido uma música, essa banda junto com essa banda. Como que aconteceu? De onde vocês tiraram esse CD? Aí o cara falou, não, eu baixei na internet e montei aqui. Aí ele achou um absurdo, o alemão achou. Por quê? Porque isso não existe lá. Não é do mesmo jeito. E é uma coisa cultural, pra gente não, é normal. Pra eles, não é normal. Então a gente trata essas coisas como se fosse normal. Né? Muita coisa a gente trata como se fosse normal. O famoso passar na sua frente sem dar seta. Né? Porque seta é um negócio que se você pede na concessionária para eles não colocarem, você ganha desconto. Né? Ou você economiza a bateria do seu carro não dando seta. Cara, é uma coisa idiota. Mas você não fica puto quando alguém entra na sua frente sem dar a merda da seta? Por quê? Porque é errado. E você vai replicar, porque fizeram isso comigo, vou fazer também? Tudo bem, às vezes a gente esquece, acontece. Mas, cara, o negócio tá do lado do volante, é só esbarrar a mão ali que ele levanta ou desce. É só esbarrar ali, estende o dedo que bate ali. Nossa, que preguiça, né? Mas é errado, cara. Isso pode causar isso, Fê, parar na faixa de pedestre. Exato, são coisas idiotas. Isso é uma expressão de um laríngeo desequilibrado. É uma comunicação. Tudo que é ligado à comunicação é ligado ao laríngeo. Entende como a gente está dentro de uma sociedade com laríngeo desreguladíssimo? Por isso que nós temos o laríngeo assim. E a gente tem a tendência de fazer isso porque a energia já está pronta para isso. Se alguém te comunica que ele vai entrar à direita, você já sabe, já entende, você leva na boa, pronto, já entendi. Se ele não faz isso, você vai ficar bravo, você se desgasta, e etc, e etc. Olha que bizarro, um negócio tão idiota. E aí dá para entender como isso está em todo lugar? Se isso está na rua, imagina dentro de casa. Se eu não consigo expressar uma seta para minha esquerda, eu vou conseguir expressar o que eu estou sentindo para o meu companheiro, para minha companheira, para meu pai ou para minha mãe? Olha que complexo. Agora eu vou arrumar treta na Fernanda e Carlos aí, por exemplo, que estão juntos, né? Não consigo dar seta, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir expressar o que eu sinto? Não, mas não é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é, cara, é comunicação, ainda é a mesma coisa. Quantas vezes alguém já falou uma coisa para um outro, para o filho, para a mãe, para o pai, e a pessoa não entendeu o que você quis dizer, entendeu completamente diferente do que você achou, do que você quis passar. Normal, infelizmente. Ó, vou te esperar até às 8 para fazer não sei o quê, aí chega às 9. Você fez o negócio? Não, eu falei que ia esperar até às 8. Ah, mas eu entendi que era às 9, sabe? Essas coisas assim. Eu entendi que era isso, eu entendi errado. A gente entende errado. Porque a gente não sabe se comunicar e a culpa não é sua. Nem de ninguém, é do contexto. A gente que não está conseguindo entender esse contexto aí. Então é algo difícil, né? Então, laríngeo é, na minha opinião, um dos chakras mais complexos de a gente conseguir trabalhar. Muito. Muito complexo. Falar
expressar, se comunicar. É tão difícil que é quase igual você conversar com alguém por escrito. Você já entendeu uma coisa totalmente diferente do que a pessoa quis dizer na hora de escrever alguma coisa no WhatsApp? Você acha que a pessoa está brava. Ela nem tá. Às vezes a pessoa tá, ela só foi direto e você acha, putz, que aconteceu alguma coisa. Eu vou ligar para ela já para. A gente tá quase assim, se comunicando com a fala. A gente não tá conseguindo saber se comunicar. Outro ponto é querer sempre falar. Você fala e não ouve. E aí entra outra questão, porque o chakra laríngeo também é ouvir. Não é só falar. Você quer falar, mas não quer ouvir. A gente quer falar, ouça o que eu tô sentindo, ouça o que eu tô falando, ouça o que eu quero te mostrar, ouça não sei o quê, mas não quer, você mesmo não quer ouvir. Tem um livro muito bom, que é livro do sacerdócio, que se chama O Monge e o Executivo. Opa, escrevi errado aqui. Alguém já leu esse livro? Cara, leia, é fantástico. O monge executivo. Ele tem um contexto um pouquinho espiritual, né? Porque fala do monge e tal, mas porque ele tá dentro de um templo, uma coisa assim, fazendo um retiro e tal. E ele é um executivo, ele é um empreendedor, né? Mas ele vai passar esse retiro lá e ele aprende muita coisa. E essa questão de ouvir é muito importante. Porque normalmente o empreendedor, o chefe ou a chefa, né? Quer falar e não quer ouvir os funcionários. E ouvir não significa que você tem que fazer o que ele está falando. É ouvir. Né? Ponderar e ver o que está certo e está errado. E aí, essa questão de ouvir fica numa pirâmide. Enquanto a gente só quer falar, que está lá na ponta da pirâmide, ouvir está aqui embaixo. E está errado isso. A gente tem que aprender mais a ouvir do que falar. Já conversou com alguém que fala e não deixa nem você falar? Ela te atropela até. A hora que você vai falar, a pessoa fala por cima. E aí, a gente tem outro contexto social, que é o tal do patriarcado, né? Que o homem não deixa a mulher falar. Aí já é um outro problema. Olha só quanta coisa. Por quê? Por conta de chakras totalmente desequilibrados. Vários. E aí um quer falar mais que o outro quer ouvir. E aí porque a pessoa foi reprimida quando era criança, e aí quando cresce quer falar, porque quer mostrar que pode falar agora. Ixi, tem um monte de questão. É complexo. Eliphas Levi. Alguém já ouviu falar no Eliphas Levi? Ele foi um mago da antiguidade. Eliphas Levi. Tem vários livros. Inclusive, vocês já devem ter visto um, que é... Tem um Bafomé na capa. É bem comum esse livro dele. Se encontra, a editora Madras tem, mas se encontra em outros lugares também. Ele fala que um mago, uma maga, deve seguir 4 princípios: ver, ouvir, ousar e calar. Olha que louco isso. Ver é observar. E observar com os olhos mesmo, né? Observar de uma maneira que você consiga ser analítico. Ouvir para ainda continuar sendo analítico. Depois que você ouve, observa, você aí faz alguma coisa. E você não precisa sair falando por aí o que você está fazendo. Então se mantém quieto. Né? Tem aquela frase que costuma dizer assim: não conte para os outros ainda o seu projeto, senão esse projeto não vai dar certo, não é? Não conta para os outros que você está grávida até tantos meses, que senão vai dar ruim. Já ouviram essas coisas, né? Apesar de ser crenças populares, faz sentido, porque a gente vive no mundo do zoiudo, né? O mundo do zoiudo, cara.
Você vai contar que, eu consegui tal coisa. E a pessoa já começa a falar várias para você. Se não fala, ela guarda para ela. E sai falando pelas costas. É pior ainda. Olha, consegui um carro novo. Aí a pessoa demonstra uma felicidade falsa. Fala, putz, mas podia ter guardado esse dinheiro para fazer não sei o quê. Já ela julga, sabe? Mano, eu tô feliz. Compartilha essa felicidade comigo, cara. É o fato de não saber ouvir. Porque ela quer falar o que ela pensa. Ela já quer sair, julgar e falar, não, isso não é ouvir. Né? Alguém que ouve, ela sabe entender o seu lado, então entra a empatia também. Então é complexo. Chakra laríngeo, meu Deus do céu. Que chakra complexo, cara. E aí a gente entra num redemoinho, né? Beleza. Deixa eu ver aqui se vocês falaram alguma coisa. Aqui tem umas coisas aqui. Camila, eu venho trabalhando laríngeo sem saber. Fiquei muitos anos sem conseguir falar. Hoje eu tenho a consciência diária de pensar antes de falar e transmitir a fala de uma forma clara, direta e sem violência. Ótimo, comunicação não violenta. Seja dentro de casa e principalmente no trabalho por liderar a equipe. E percebi que melhorou as minhas relações. Melhora mesmo. Até essas coisas de... Tem curso, né, de comunicação não violenta. Justamente para que a gente possa saber se comunicar. Acho que é super válido isso, né? Quanto mais a gente conseguir se comunicar, melhor. O problema é que às vezes a gente sabe se comunicar, mas a pessoa não sabe ouvir, então não ajuda muita coisa, né? Tem que ser uma via de mão dupla, mas já a gente está fazendo a nossa parte. É importante que a gente faça a nossa parte. Mas estimular outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Enfim, em questões mediúnicas. Nós temos aí o laríngeo como uma expressão da psicofonia, que é quando o seu guia fala por você. E veja bem, fala através de você. E aí você fala, mas não é uma coisa que incorporar? Não. Você pode fazer uma psicofonia sem estar incorporado. E aí tá um grande problema de comunicação das pessoas, porque às vezes a psicofonia é o seu guia falando, e aí a pessoa acha que você está incorporado. E não necessariamente. Tem gente que tem muita facilidade de fazer psicofonia. E às vezes, tão às vezes, que chega a ser comum esse tão às vezes. Principalmente quando a gente está em desequilíbrio, raiva. Já percebeu alguém que fala, quando está com muita raiva, até a voz muda? Isso é uma psicofonia de um quiumba. Olha só que legal. Alguém já presenciou essa cena? De alguém estar muito alterado e alguém começar a falar com voz diferente? Já vi várias vezes. Quando a pessoa tá bêbada, às vezes ela fala com outra voz. Não é porque ela tá bêbada. Não é só porque ela tá bêbada. Realmente tem uma presença junto com ela. Ela não está incorporada, ela só está com o chakra laríngeo conectado a ela. Quem fala dormindo? Né? Fala dormindo, às vezes é o seu guia, tá falando, ele não tá incorporado, ele só tá em você, ou outra entidade, enfim. Então existe aí essa questão do chakra laríngeo com a mediunidade da psicofonia. Pode acontecer coisas desse tipo, tá? E às vezes a gente está naturalmente aqui, como eu falei, não é uma incorporação, então você não vai sentir a mesma sensação da incorporação. Você vai sentir algo próximo. Apesar que como nós, grande parte de nós, aqui somos médios de incorporação, a psicofonia vai se tornar algo um tanto quanto difícil de ser 100% psicofonia. A gente vai provavelmente puxar o guia junto, né? A gente vai sentir já irradiação e tudo mais, porque a gente está acostumado com a incorporação. Mas pode acontecer de só o seu guia falar, sem problema nenhum, tá? Faltou um aqui. Outro tipo de mediunidade ligado ao chakra laríngeo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ivana, quando você fala e de repente você pensa, porque eu falo, eu não entendi aqui.
Pensa, eu por que estou falando isso? Não sei por que estou falando a psicofonia. Não entendi. Vai, abre esse microfone para você explicar melhor, tá vendo? Sabe quando você está conversando com uma pessoa, assim, isso acontece muito comigo. Eu estou conversando, daqui a pouco eu começo a falar umas coisas para a pessoa fica olhando para mim e fala, ué, por que você está falando isso? Aí eu paro e falo assim, ué, também não sei, mas saiu e eu tive que te falar isso. Mas você não tem a consciência por que você está falando aquilo para a pessoa, que não é uma coisa sua. Isso é psicofonia também? Entendi. Pode ser considerado uma psicofonia, mas ela não está sozinha, tá? Às vezes a gente entra num estado de intuição. A gente está tão em transe na conversa que a gente recebe a intuição automática do guia e aí sai no meio, né? Então, por que não é 100% psicofonia? Porque provavelmente psicofonia sempre vai alterar a sua voz, nem que seja um pouco, nem que seja um pouquinho, mas ela vai alterar, tá? Nem que seja mais agudo, é um tom, às vezes é um tomzinho que já altera do normal, entendeu? E também é comum acontecer isso. A gente falando às vezes acontece, né? Do tom de voz alterar. Mas a hiperintuição, a intuição muito aguçada que sai, ali você recebe na hora, vem um download de informação, você já sai falando. E aí, aqui nós temos a olfativa. Clareolfativa é o nariz, né? A gente sente o cheirinho aí das coisas do nada. Isso também é comum para algumas pessoas, para mim é muito comum. E é bizarro, né? Porque meu nariz vive tapado e eu sinto o cheiro das coisas. Das coisas do lado de lá, né? Porque das coisas do lado daqui é muito difícil. Né? Você tá falando, eu tô aqui, cheirinho de charuto. Aí já sabe quem é, né? Seu 7, no meu caso, é o charuto. Toda vez que é cheiro de tal coisa, significa que é tal coisa? Nem sempre, tá? Você vai identificando isso através da energia do cheiro, né? Cheiro de rosa, cheiro de flor, cheiro de dama da noite, né? Que sai do nada, às vezes você tá dentro de casa, não tem nem flor dama da noite perto. Cheiro de pipoca, cheiro de defunto. Tem gente que sente cheiro de defunto, né? Nossa, cheiro ruim aqui dentro de casa, cara. E aí a gente já sabe do que se trata, né? É isso aí, cheiro ruim também. Né? Cheiro de esgoto. É bizarro isso. Outra coisa que a gente tem aqui. Pictografia. Laríngeo. O que é pictografia? É você fazer desenhos mediúnicos, tá? Percebe-se que o meu não é um desenho mediúnico, né? O meu não é um desenho mediúnico. Mas, ou seja, não tem pictografia. Se você vê eu desenhando de uma maneira muito mais bonita do que o comum, aí tem uma coisa. Se não for pauzinho, é porque sou eu. Quer dizer, se for pauzinho, sou eu. Se não for, tem aí uma pictografia. Né? Então, também vem da expressão do chakra laríngeo. Então, a expressão da escrita, como chama da escrita? Psicografia, né? Pictografia dos herês, exatamente, para eu fazer palitinho. Então, toda expressão de comunicação é feita pelo chakra laríngeo. Então, Ivana, as mandalas, né? Não era uma pictografia 100%, porque não tô, né, que tem assim, temos dois tipos de pictografia e de psicografia. É a mecânica, que é o que o Chico Xavier tem, né? Tinha, né? Que é quando o guia pega lá a mão e faz tudo sozinho. E a semimecânica, que é quando você está inspirado ali, seu guia está fazendo, mas você está tendo consciência do que você está realizando ali, né? É quase como se fosse incorporação, né? A gente tem incorporação consciente e a incorporação inconsciente. Ou seja, a pictografia e a psicografia mecânica
é muito raro de ter. Assim como a incorporação inconsciente também é muito raro que tem. Por quê? Porque hoje é mais interessante que a gente aprenda, né? Já falamos sobre isso. Que a gente aprenda com os guias incorporados, é a mesma coisa semi-mecânica. Né? É importante que a gente aprenda com aquilo, né? Eu acredito que, no meu caso, as mandalas nem é tanto pictografia, é mais uma inspiração, sabe? Uma inspiração mesmo, né? Às vezes é pictografia, né? Porque ficam uns círculos tão bizarramente certos, né? Eu nem sei como faço aqueles círculos. Que eu não consigo nem escrever aqui, ó, tudo torto. Imagina fazendo um círculo. Beleza. Pictografia, psicografia. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Né? É bizarro aquilo, cara. Nem eu sei fazer. Faz aí de novo, vamos lá. Fazer a mandala, não sei. Mas, enfim. A psicografia também é uma expressão do laríngeo. E eu acho interessante uma coisa. Vamos fazer um exercício de psicografia? Vamos? Bora fazer um exercício de psicografia? É muito louco fazer isso, a gente nunca fez. Né? A gente sempre fez de incorporação, a gente nunca fez exercício de psicografia. É bem simples, eu vou fazer o seguinte, agora são 9 horas, a gente faz esse exercício juntos. Vou fechar aqui, hein? Então, o que eu vou pedir para vocês? Cara, a gente não vai escrever um livro, né? A gente não vai fazer isso, a gente vai fazer algo bem simples, tá? É algo que não precisa de muita coisa ser surreal, ser algo... Nossa, meu Deus, pode ser que aconteça, né? Para algumas pessoas, mas não espere algo surpreendente e também não espere que tenha que sair algo. Se não sair nada, também tá tudo certo. Tá? Então, eu vou pedir para você. Ou você pega, se você tiver com um computador, né? Abre o Word aí, deixa no cantinho. Ou você pega um papel e lápis. Então, já pode separar isso, eu espero, não tem problema. E pega uma vela branca. Se você não tiver vela nenhuma em casa, pega um copo de água. Pode ser assim, Fê. Pode ser uma caneta. O ideal é que seja lápis. Isso. Se você pegar... Eu vou falar o porquê. Por que o ideal é que seja lápis? Não é porque é um elemento natural, não é nada disso. É porque a conexão é um pouquinho melhor, tá? E aí flui mais fácil. Só por isso. Mas se não tiver, pode ser caneta, não tem problema nenhum. Vou esperar todo mundo, tá? Eu vou colocar a musiquinha.
Eu vou pedir para todo mundo deixar as câmeras abertas por enquanto, quem for fazer o exercício, tá? Só para que eu fale com vocês. Qualquer uma, Fê, pode ser caneta, pode ser tanto plástico quanto de metal, tá? Qual é o segredo aqui? Primeiro segredo, ninguém te atrapalhar, né? Se tiver alguém aí, pede licença, fecha a porta, fala agora eu vou ter um momento aqui, é o seu momento de conexão. Segundo segredo, o ideal é fazer no escuro, tá? Por quê? Ectoplasma funciona melhor no escuro. A luz branca queima ectoplasma. A luz da vela e a luz do monitor. A luz da vela não, a luz do monitor vai interferir? Vai, se você for fazer no notebook, né? Mas não vai ser absurdamente quanto seria com a luz acesa. Então, é ideal fazer numa caneta, com lápis e papel, caderno, enfim. A luz da vela. A luz da vela não é uma luz artificial, né? É uma luz de fogo. Então, o fogo, ok, nesse sentido, aí ele não vai atrapalhar. Dica 2, dica 3. Respiração, concentração. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou guiar vocês num pequeno relaxamento e vou dizer para vocês o que vocês vão fazer, tá? Então, olha só. Mais uma vez, não criem expectativas. Não fique nervoso ou nervosa porque não tá vindo nada, senão só piora, né? Você fica, não tô sentindo nada, e começa a explodir a cabeça, né? Então relaxa, tranquilo, tá tudo bem, se não acontecer nada. Outro ponto. Qualquer palavra que vier à sua mente, você escreve, tá? Não precisa se preocupar. Quem tá falando, para quem que é o recado, o que é o recado. Nosso objetivo não é esse ainda. Nosso objetivo é se conectar com o que precisa vir. Então, olha só, nosso objetivo é o que eu preciso. É como se fosse assim, espiritualidade. Me dê uma palavra que eu preciso nesse momento. Deu para entender? Espiritualidade, o que eu preciso, uma palavra que eu preciso nesse momento. Se vier só a palavra equilíbrio, poxa, fechou, fez sentido para você. Só uma palavra. Não precisa vir um texto, não precisa vir não precisa vir uma frase, não precisa vir um texto, não precisa vir um livro, não precisa vir. Mas se vier uma frase, perfeito. Se vier um texto, melhor ainda. Uma simples palavra já é o suficiente. Se começar a pingar várias palavras aleatórias, por exemplo, espiritualidade, o que eu preciso desse momento? Qual é a palavra que eu preciso nesse momento? E aí vem equilíbrio, amor, justiça, vem um monte. Anota tudo e você vai ver por que veio tudo isso. Tudo faz sentido desde que você se coloque a receber. Você vai ver que esse negócio é muito sutil. Ele não é algo surreal, como eu falei. Ninguém vai pegar sua mão aí e vai escrever por você. Você pode até ter essa sensação se você for um médium que tem a tendência de ter psicografia, né? Mas grande parte das vezes isso não vai ocorrer, então não se preocupe com isso também. Certo? Alguma dúvida? Pergunte agora, porque a gente já entra aí. E aí no meio não dá pra gente parar para poder tirar sua dúvida. Tranquilo, então? Nada a dizer? Não vai vir pergunta, porque você já está perguntando. Não vai vir uma pergunta. A pergunta nossa é: o que eu preciso ouvir da espiritualidade nesse momento? Qual é a palavra que eu preciso nesse momento? Qual é a palavra que eu preciso nesse momento? Tá? Então, fechou. Fechem os seus olhos.
Respira fundo. Solta o ar pela boca. Mais uma vez. Foca em trazer tranquilidade para o seu coração, principalmente. Lembra que o chakra laríngeo ele está conectado ao seu coração e o seu mental, frontal e cardíaco. Então, ao inspirar, leve bastante ar para o centro do seu coração de forma tranquila, leve, calma. E perceba como você está. Faça um scanner corporal de você. Abra sua mente, abra o seu ouvido. Quanto mais a vibração em nosso ambiente estiver elevada, mais fácil fica de conectarmos aquilo que a gente precisa. Se conecte ao som da música. Se sentir vontade de bocejar, boceje, que significa que você já está elevando a sua vibração. Relaxa o seu corpo. Relaxa o seu coração. Visualiza uma luz no seu coração. Se você tem a vela do seu lado, você está com o olho fechado, você está vendo a luz da vela aí, com os olhos fechados. Parece que ela está iluminando os seus olhos. Puxa essa luz, imaginando essa luz aquecendo o seu coração. Inspira de novo, e quando você inspira, você traz a luz da vela para o seu coração. Visualiza você num grande espaço, no universo, no infinito no universo. Você está planando no universo, onde tudo é estrelas, planetas e um vasto caminho de escuridão e luz ao mesmo tempo. A criação. Perceba na sua mente, na sua visualização, acredite que você encontrou uma estrela aí nesse espaço que é muito iluminada. E você começa a chegar cada vez mais perto dela. Ao ponto de que você entra nessa estrela de luz. Você e a estrela de luz se tornam uma coisa só. Repita comigo. Você fala em voz baixa. Amado Deus, eu peço a sua licença para me comunicar e me conectar com meus guias de luz. Eu peço que através da minha conexão eu receba uma palavra que eu precise neste momento. Pega seu lápis, pega sua caneta
Mantenha-se com a vibração elevada. Coloque a ponta do lápis da caneta no papel. E diga: guias de luz, qual é a palavra que eu preciso neste momento? A primeira palavra que vier, anote. Se começar a vir uma frase, escreva. Se vier outras palavras, também escreva. Faça isso ser natural. Faça ser uma dança. Você, a música e o que você está sentindo. As palavras, ela não vem na mente, ela vem no coração.
Quem for terminando, pode ir voltando. E aí você acende a luz do lugar que você tá para eu saber que você terminou, tá bom? Todos bem? Só alguns também? Tá. Beleza. E aí, como é que foram para vocês? Todo mundo conseguiu pegar? Receber alguma coisa? Eu vou perguntar um por um, então. Porque tem mais coisa para ver aí. E eu vou dizer o que é bem legal. Quer ver? Vamos começar com a Camila. Oi, Cá. Oiê, boa noite. Só um minutinho. A Camila tem até um remix junto, né? Está me ouvindo bem? Só um minutinho. Tô. Pode falar. Amália. Calma aí, só um minutinho. Tá estranho. Desculpa. Não, tá aqui. Deixa eu desligar meu. Só um minutinho. Desculpa, pai. Com dois aparelhos ligados, a gente acaba não... Alô? Oi. Me ouvindo? Estou ouvindo eu também. Ah, então tá bom. Desculpa, com dois aparelhos em casa, às vezes Acontece um pouquinho mesmo. complicada a fala. Dá uma microfonia. Sim. Ai, foi uma experiência fantástica, fora de série, assim. Foi lindo. Durante a meditação, eu comecei a me sentir irradiada, Uhum. bocejando o tempo inteiro, um pouco de lágrima escorrendo. Uhum. E aí eu já comecei, na hora, já a vir algumas palavras, eu fui anotando. E veio, assim, super ao encontro do que eu venho buscando, do que eu sou, do que eu quero para minha vida. E no final, quando o pai estava finalizando, Uhum. ainda veio a palavra amém.
que foi a última palavra, assim, Olha só que legal. no mesmo momento eu escrevi amém e chegou ao final. Que Então, massa. assim, não tenho palavras. Inclusive, eu até queria falar hoje, pela Uhum. primeira vez, eu queria compartilhar, eu incorporei lá na clínica onde a gente trabalha. Foi a primeira vez que isso aconteceu, eu comecei a me sentir muito irradiada, eu Uhum. estava passando por uma terapia, comecei a me sentir irradiada. E na hora eu senti que hoje na aula ia ter algo super especial. Uhum. Eu até queria ter falado, pensei, não, deixa eu ficar aqui quietinha, mas eu senti muito no meu coração que ia ter algo diferente e muito especial. E eu não tenho como agradecer, só gratidão, muita gratidão. Que bom, Foi muito gratidão. lindo. Você pode Muito lindo. compartilhar o que você recebeu? Claro, foram muitas palavras, palavras, Uhum. palavras. Amor, felicidade, paz, amor, amor, paz, felicidade, bênção. Eu sou luz, eu sou. Sabedoria, alegria, amor, bênção, amor. Aí algumas palavras iam se repetindo, né? Uhum. Alegria, voz, recado. E teve um momento também que quando o pai falou alguma coisa de voz, de recado, um pouquinho antes veio essas palavras. Gratidão, sabedoria, caminhos abertos de luz e sabedoria. E aí essas mesmas palavras, elas se repetiram. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa agora. Eu acredito que para você essas palavras têm tido um sentido, certo? Não foi Sim, só uma palavra dito amor, ok, amor. Não, é amor em algum aspecto da sua vida, não é isso? Você isso. consegue decifrar isso? Consigo. Eu venho passando por alguns processos. Ah, inclusive isso foi objeto da última aula, agora que caiu essa ficha. Eu venho passando por alguns processos nos quais eu tento doar o máximo de amor possível. E Uhum. eu percebi nessa última semana, nesses últimos 15 dias, que quanto mais amor eu coloco em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo, ações, planejamentos, tudo, mais os caminhos se abrem, mais as pessoas que precisam entrar no nosso caminho, a gente se cruza, tudo aquilo que a gente almeja acontece, é impressionante. E aí você Então, recebe as tudo isso, bênçãos disso, né? isso, exato. E aí eu recebo a bênção, que é o que eu, né? E hoje mesmo foi um dia muito especial que eu agradeci muito por todos esses processos que eu vinha buscando, mas não estava conseguindo. Mas nas últimas semanas, veio uma enxurrada de bênção. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí, essa folha, ela resume exatamente tudo aquilo, tudo, é um resumo de tudo, foi lindo. Maravilha. E a letra, e o engraçado assim, que a letra não é minha. Olha lá. Essa letra não é minha. Ai, Sensacional. gratidão. O ponto-chave é esse, principalmente essa conexão com a palavra. Porque às vezes a gente fica pensando, veio a palavra, mas e aí, né? No caso, a Camila já meio que sabia, né? Já entendeu o porquê. Mas isso é com todo mundo, né? Às vezes vem só a palavra e na hora que você vem, você é tipo, ó, e aí? E aí, quando você se concentra na palavra, se isso for o seu caso, você vai ver que vai fazer sentido na sua vida. E aí começa a rolar todo um conceito por trás dessa palavra. Esse é a chave da psicografia. O conceito por trás. Porque muitas vezes a gente vai escrever, quando a gente vai escrever mesmo de um conceito de psicografia, a gente espera que venha um texto pronto. Pode acontecer isso, claro, como eu falei. Mas nem sempre vai ser assim. E aí, existe um conceito. E esse conceito, quem está sussurrando no seu ouvido ainda é o guia. Então, ele te deu a palavra para que você pudesse se conectar a ela para ampliar o conceito por trás. Aí você fala, agora eu entendi o porquê eu recebi a palavra X. Né? Então, é a partir daí que a gente começa a desmembrar as coisas.
Paloma, e aí, filha, como é que foi? Boa noite, pai. Boa Foi noite. incrível, foi muito bom. Minha mão, antes de começar a meditação, começou a ficar muito fria, até peguei coberta aqui para esquentar a mão e ela não esquentava de jeito nenhum, né? Daí o senhor foi conduzindo a meditação e foi muito bom, e a mensagem veio do encontro de várias coisas que tá vindo para mim nos últimos tempos, né? Tô tendo muita projeção astral, coisa que eu não tinha, e tá vendo um direcionamento de um caminho completamente, assim, diferente, que eu não imaginava. Muito bom. E a mensagem veio, assim, falando exatamente do caminho que eu tenho que seguir, que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer. Veio uma Só mensagem que para você. Não foi uma palavra, sim, foi uma veio, mensagem. veio uma mensagem, quer que eu leia? Quiser falar, por favor, pode falar. Amor, fé e confiança, que é aquele começo que fica aquela ansiedade, ai, que palavra? Então, foram essas as palavras iniciais, né? Uhum. E daí a mensagem, né? O caminho está iluminado, esperando seus passos. A espiritualidade é a força que guia a humanidade em descobertas. O sagrado está espalhado pelo tempo de várias formas. Em cada lugar há uma luz a se acender e descobrir um caminho novo. Que linda mensagem. Gratidão por compartilhar. Fez sentido, Por essa experiência. Muito, porque aquele processo, né, que o senhor falou do eixo formiga lá, que é algo profundo, que eu não senti nenhuma mensagem naquela época, mas passou um tempo, e daí eu tive uma projeção em que eu estava num lugar, numa ilha, Uhum. com uma mulher em que ela era desse lugar, eu e ela, e eu sabia que eu estava ali como se fosse para um retiro, só eu e ela. É engraçado que eu não via ela estava sempre ao meu lado esquerdo, mas eu não via a feição dela. E aí a gente está assim na beira da praia no fim da tarde e ela pega assim que está meio encoberto de areia e ela me chama, olha o que eu encontrei. E é um casco de tartaruga cheio de símbolo. Uhum. Aí eu, nossa, que coisa estranha, de uma civilização muito antiga, que isso veio parar aqui, que só tem você. E daí eu olho e falo, mas olha, ainda tem mais. Eram 3, um maior, 2 menores. E daí o tempo passa, eu falei, nossa, que curioso. E ela me apresenta e me entrega isso e acabou, e a gente vai dormir no lugar lá. E daí eu tô lá dormindo e começa uma cócega no meu pé. Uhum. E eu começo a chutar, para com isso, deixa eu dormir. E na hora eu penso no meu filho, porque meu filho é louco pelo meu pé, ele não pode ver meu pé, que ele já tá lá mexendo no meu pé. Larga meu pé, Alex. Aí eu racionalizo, não, eu estou na ilha, não vim com o filho aqui. Só que eu tô sentindo, então eu falei, meu, eu preciso ver o que é isso. Aí eu dou um pulo e agarro, que tá ia sendo a luz, que tinha luz. Uhum. E era um ser que eu não sei muita diferença de gnomo, de duende. E era um ser, no que eu agarro um, o outro foge, porque eram 2. O vermelho foge, eu seguro um. E aquela coisa deu assustado e dele assustado, porque eu peguei ele e ele assustado comigo. Aí a gente se comunica, eu pergunto as coisas e ele acena com a cabeça. Eu falei, você tá aqui por conta do que a gente descobriu? Ele fala que sim. Uhum. Aí eu falei, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que descobrir sobre isso. Aí ele disse que sim. E daí, assim, eu vejo que ele tá apavorado de eu estar segurando ele. Eu falei, então vou te soltar. E daí eu solto e ele vai embora e eu acordo. Meu Deus, o que isso quer dizer? Louca, né? Então, mas o mais louco é que uma civilização, a mais antiga que se tem notícia, né, que, por exemplo, de religião, a mais antiga é o taoísmo, né? E falam que Confúcio se baseou no casco da tartaruga, que fez umas profecias lá de acordo com os símbolos que ele viu,
E com isso foi a base que Lao Tse usou para fundar o taoísmo. E eles têm um oráculo que chama o I Ching, que é tudo com base em 3 cascos de tartaruga. Que louco, hein? Que maravilha. Olha só. Falei, meu Deus, Quanta coisa está aprendendo, que hein? viagem ao tempo, né? Que coisa louca. Eu quero fazer esse curso aí que você está fazendo no Astral. Né? Vou pro Astral fazer esse E o mais curso. curioso, essa coisa de profundidade, de resgate, aí eu estava lembrando, quando eu tinha 13 anos, eu quis ser iniciada no taoísmo, comecei a frequentar um templo. Uhum. Só que naquela época, e pelo menos o templo que eu fui, que era perto de casa, eu não via muito sentido pela ritualística do negócio, porque assim, era só palestra, e para uma criança, praticamente, né, é um saco ficar ouvindo historinhas, né? E agora que eu tenho outra cabeça, né, eu acho que eu vou buscar um pouco mais sobre isso, né? Com certeza, vai abrir outros horizontes. Muito bom. Fantástico. Gratidão. Gratidão. Solange, como é que foi, filho? Como foi o processo para ti? Foi bacana. Viagem tranquila, muitas lágrimas, muitos bocejos, muita sede no final. Uhum. Copo d'água aqui. Foi muito bom ter pego o copo d'água. Durante essa viagem, eu coloquei o copo d'água, né, no meu coração e eu vibrei através da água, né? E as palavras que eu recebi foram... A primeira palavra foi carinho. Tá. Depois compreensão. Depois amor e afeto. E qual sentido você tem disso? Oi? E qual sentido você tem disso, dessas palavras? Eu acho que eu estou num momento meio carente. Ah. Então, assim, muita doação, né? Muita doação. Eu tenho muita facilidade em me doar. Uhum. Eu estou nesse processo, né, do nosso curso mesmo, né, de autoconhecimento, com o curso, com a terapia, do meu autorresgate. Eu resgatar essas emoções, esses sentimentos, né? Eu preciso refletir sobre essas sensações, né? Para ser um pouco menos prática. Eu sou uma pessoa muito prática, muito regaçar manga e fazer. Uhum. Né? Eu não estou pensando muito, não, tem que fazer, vamos fazer. Tá? E eu vou superando. Eu tenho uma facilidade de superação, graças a Deus, muito boa. Mas eu acho que é necessário parar um pouco, conseguir refletir mais sobre essas sensações em mim. Uhum. Né? Continuar distribuindo, mas também receber. Ótimo. Né? É isso. Beleza, muito grato. Nada. Eu que agradeço. Érica, tu tá aí? Como é que foi para ti? Recebeu alguma coisa? Foi, não sei dizer como foi. É uma maluquice. De verdade, é mesmo. Que a gente coloca em dúvida, né? Será que é isso mesmo? Mas de repente vem tão forte que não tem como não ser, né? Veio gritado assim para mim a palavra compaixão. E aí eu fiquei, tá, compaixão, e o que eu faço com isso? E aí me veio assim, não há como melhorar o mundo se não começar por nós. O amor primordial é aquele que nutrimos por nós e refletimos ao universo. Que forte. E vem muito de um processo que eu venho passando já há algum tempo de retomada de autoestima, de me conhecer a fundo mesmo, porque é muito fácil a gente fazer de tudo pelo outro e se anular. É verdade.
E ainda mais, as mães vão entender melhor. A gente, como mãe, a gente sempre está se anulando, né? E acho que de uns 15, 20 dias para cá, eu comecei a querer de alguma coisa mais forte comigo, que eu não sei exatamente o que é. Uhum. E veio aqui a compaixão. Eu tenho por todos e não tenho por mim. Olha só. Né? E como é que eu vou expandir? Como é que eu vou demonstrar amor? Como é que eu vou melhorar de não ser mais tão, talvez, nervosa, agitada ou ríspida, se eu não me acolho, se eu não tenho compaixão por mim? Né? Então, assim, para mim veio perfeito. Que maravilha. Que lindo esse trabalho, hein? Mensagem Foi lindo. importantíssima. É, Gratidão. gratidão. Fernandinha Luiza, diga aí para nós, como é que foi? Fala aí alguma Agora, coisa? deixa eu ver se... Aí, foi. Tá ouvindo? Boa noite. Boa noite. Então, também muitas lágrimas, muito bocejo. E eu venho também num processo de autoconhecimento, principalmente de autocobrança, assim, que eu sempre tive muito, enfim, desde criança, etc, né? Aquela carta da criança que só aparece para mim no tarô, incrível. Mas veio uma frase para mim falando libertação dessa prisão interna. E eu queria chorar, né? Mas é exatamente o que eu venho trabalhando, né? Claro que é difícil, porém sei que é necessário. Muito bom. Gratidão, viu? Gratidão. Beleza. Alguém quer comentar como é que foi? Antes de eu só escrever aqui as coisas finais. Alguém quer falar como é que foi? Compartilhar. Espero que tenha sido bom para todos. Diga aí, Klaus. Assim, comigo foi parecido com o que aconteceu com as pessoas, um bocejo, né? Uhum. E aí eu comecei a sentir os braços adormecerem. Só que assim, não, vi uma palavra muito forte na minha cabeça. Amor. E na hora de ver essa palavra, escorreu uma lágrima e me arremeteu uma lembrança de uma avó minha, que já faleceu, acho que tem bem uns 15 anos. E, só que assim, não veio, o braço adormeceu e começou a ir sozinho, né? Aí eu disse, eu vou ver o que vai dar. Só que não coube aqui o pedacinho de papel que eu peguei. Aí ele começou a rabiscar. Eu já estava assim, senti o braço mesmo, né? O que me devia atender é que ele queria desenhar alguma coisa. Começou com, parece um fio de cabelo, começou a desenhar, que já foi indo por cima da mesa de vidro aqui. E só que eu não consegui identificar o que queria fazer. Eu acho que eu acabei interrompendo pela ansiedade que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Uhum. Eu acabei atrapalhando um pouco isso, que foi uma coisa muito nova para mim, nunca tinha acontecido dessa forma. Sim. Até um pouco, acho que tem uns 5 minutos atrás, meu braço ainda estava muito sentido. E eu, como se fosse dormente mesmo, eu não conseguia firmar ele na posição. Eu tentei ver se tinha formado alguma palavra, mas não, assim, o que veio bem forte mesmo essa palavra mesmo, amor, e essa sensação de um carinho muito, muito grande. Eu não sei se foi realmente uma presença dessa minha avó, que eu senti muito forte isso vindo na minha cabeça, como se fosse realmente ela, tivesse vindo aqui passar algum recado. Eu fiquei assim... forte desse jeito, não tem outra escolha. Aí eu fiquei assim, cara, só pode ter sido ela. Porque eu era muito, muito próximo a essa minha avó. Uhum. E a sensação, quando... por isso que eu digo assim, pode ter sido ela mesmo, porque foi um afeto muito de mãe. Eu senti isso muito forte. E a mão adormeceu e começou a fazer e ficou igual um fio de cabelo.
Igual o cabelo, o estilo de cabelo dela, que é aquele cabelo ondulado. Olha lá, tá Eu vendo? não entendia porque eu tava fazendo esse formato. Simplesmente meu braço tava indo sozinho. Esse cara aqui doido, que isso é louco, isso é louco. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que é isso? E o braço dormente, eu não sentindo mexendo sozinho, meu Deus do céu. Aí eu desconcentrei total depois no final. Aí desconcentrei total, aí não, segui depois da minha cabeça. Mas é isso aí, tá Aí eu certo? voltei, depois um dos primeiros a voltar, eu tava tão ansioso, fiquei tão ansioso com essa coisa que eu não parava a mão em cima do papel. Aí eu tentava forçar, puxar o ombro assim, e vai pra cima do papel, vai pra cima do papel. Lutando contra. E pra cima da mesa, indo pra cima da mesa, em cima da mesa. Eu até ficou uns rabiscos aqui que eu não consegui decifrar, porque não passou totalmente a grafite pro vidro. Uhum. Mas foi isso. Maravilha. Já É olha louco lá. isso aí. A sensação te prova muita coisa, não precisa desconfiar de não. É certeza. Você sentiu muito a presença, a lembrança veio muito forte, deram sinais para você que era ela. É isso. Não tem que discutir sobre isso. Tenha certeza que a mensagem era pelo menos dizer para você: eu estou aqui com você. E esse amor de mãe, né, o carinho que ela tem por você continua presente. Ancestralidade também, né? É muito bom. Muito Gratidão, pai. Eu que agradeço. Respondendo aqui o Felipe. Nós podemos treinar? Sim, façam isso, treinem. Como você vai treinar? Ou vocês lembram realmente o que a gente fez aqui, né? Não é muito difícil, né? Apagar a luz, acender uma vela, fazer uma oraçãozinha básica pedindo licença para se conectar. Coloca uma música tranquila, fica lá de frente do seu caderninho e vai que vai. Acho que é muito importante fazer isso, né? Realizar mais esses treinos, até para você desenvolver. Percebe-se que algumas pessoas têm muita facilidade para isso, né? A Paloma, até a Érica, né, Érica? Você vê um bagulho muito bom para você. O Klaus, né, Klaus? Eu não consegui sentir o braço, olha lá, já capaz que você tem até de forma mecânica, vai saber. Vai treinando isso, faz mais essa presença acontecer com você, tá? Mas é importante que o mesmo preparo que a gente tem para uma gira é o mesmo preparo que você tem que ter para esse processo de treinamento, né? Ou seja, se preparar para aquele dia, ter um dia específico para isso, né? Tomar um banho de erva, ou enfim, preparar um ambiente, fazer uma defumação. Para quê? Porque quanto mais elevado a gente está, mais conectado com espíritos superiores a gente também estará. Né? Então, não recomendo fazer isso do nada, até porque para você não se conectar a espíritos de vibração mais baixa. Não que isso seja ruim. Ela é ruim a partir do momento que a gente não sabe lidar com isso. Por quê? Porque algum espírito de vibração mais baixa pode querer realmente dar uma passagem para falar alguma coisa. E quando eu digo vibração baixa, não estou falando de espírito ruim só, estou falando de espírito perdido. Às vezes um espírito perdido quer dar um recado. E aí, quando você está elevado, esse recado de um espírito perdido é passado por um espírito de luz que passa para você. Aí é a diferença, né? Então, se isso vier a acontecer, como a gente fez no terreiro quando a gente estava junto, lembra? Que o Pai Benedito vinha em terra e ele pedia para um passar para o outro, e era esse mesmo processo. A diferença é que ele estava incorporado, né? Não estava fora, mas é mais ou menos isso, tá? Agora, estudo de livro, Fê, cara, eu não conheço um que eu fale, não, esse aqui vai te trazer muita coisa. Não tem um estudo muito aprofundado disso, né? De maneira que, claro, tem algum lugar que aborda uma coisa ou outra, mas não é só aquilo. Se vocês, por um acaso, encontrarem, me informem depois, né? Porque não é que eu tô falando que eu não sei, que não existe em lugar nenhum, né? Porque eu não vi. É só isso, né? Pode ser que tenha e isso não tenha chegado até mim ou não seja divulgado. Mas se vocês encontrarem um livro específico sobre isso e que aborde de uma maneira profunda e não de maneira rasa, né? O que significa abordar de maneira rasa? Falar de todas as mediunidades, assim, por exemplo, na capa tá escrito lá, mediunidade de psicografia. Aí você vai abrir o livro e fala do que é chakra, fala do que é a mesma coisa que a gente falou agora, e aí é um capítulo só para falar de psicografia, entendeu? Aí não é um livro profundo. É um livro que fala de todas as mediunidades e cita a psicografia, né?
Então tem muita coisa que é assim às vezes, infelizmente, que pode somar, pode por conta das outras coisas, mas não é aprofundado nesse tema, tá bom? Mas vale a pena treinar sim, se você sentiu aí uma conexão com esse chamado, vale a pena, com certeza, fazer essa prática, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Gabi, foi uma experiência muito especial, as palavras fizeram total sentido no atual momento da minha vida. Maravilha, Gabi, né? Olha só, a gente fala tanto, né, de querer oráculos, né, de ir atrás de baralho, ir atrás de tarô, ir atrás de não sei o quê. Isso é um oráculo. Eu sempre falo, o maior e o melhor oráculo para nós são os nossos guias. Eles sabem de tudo. Então o conselho deveria ser pedido a eles. Então você quer alguma... olha, o que a gente fez? A gente perguntou uma coisa específica, não foi isso? O que eu preciso ouvir nesse momento da minha vida? E aí você recebeu. Você pode fazer uma outra pergunta? Pode. Qual seria o caminho... O caminho não, né? Mas qual seria a situação mais adequada para eu lidar, por exemplo, com a questão financeira da minha vida? Um exemplo. Qual seria a melhor maneira de eu lidar com relação ao meu trabalho? Qual decisão seria o ideal para tomar? Assim. E aí você vai recebendo e escrevendo. O seu melhor oráculo é o seu guia. Tanto que os oráculos que a encoxicha no ouvido são os nossos guias. A diferença é que a gente não está escrevendo, a gente está lendo, interpretando uma simbologia de um desenho de um baralho. Não muda nada. Ou num pedaço de concha, né? No caso dos búzios. Então, quem está falando com você ainda é seu guia. A diferença é que você não está escrevendo. Você está fazendo uma interpretação junto com ele daquele símbolo. Klaus, uma vez, tem um tempo, minha irmã de santo falou para mim que tinha recebido um recado para mim, que era para eu tentar a psicografia, mas na hora eu nem levei muito a sério, pois não acreditava que eu conseguiria fazer. Aí, tá vendo? Hoje você teve a prova viva disso. Né? Maravilha. Olha, gente, eu vou falar aqui rapidinho aqui algumas coisas, né, dos comportamentos que geram desequilíbrios do chakra laríngeo. Eu não vou escrever, tá? Eu vou falar rapidinho o que é. Mas são coisas que a gente já citou. Por exemplo, não conseguir falar, não conseguir se expressar, não conseguir opinar. Foi o que até a Camila falou, né, cara? Que você falou que tinha essa dificuldade lá no passado, né? Não conseguir verbalizar ou expressar os seus sentimentos, né? Engolir os sentimentos reprimidos, isso é uma coisa também que, infelizmente, a gente costuma fazer, não contar, não compartilhar. Olha só, você compartilhar o que está sentindo é diferente de você jogar tudo em cima da pessoa do que você está sentindo. Deu para pegar esse negócio? Eu virar para vocês e falar assim, gente, eu não estou me sentindo bem com uma situação e tal. Ou já chegar falando várias. Pô, essa situação aqui tá não sei o que lá, sabe? Tem diferença. É a tal da expressão de saber se comunicar de forma não violenta, né? Não conseguir pôr em prática os projetos. O que entra aqui também é procrastinação, tá? Então, quando a gente tá com a laringe muito desequilibrada, pode causar procrastinação. A gente prefere relaxar, descansar, ou não ou deixar para amanhã as coisas, né? E aí, por quê? Porque a gente está com essa dificuldade de expressão e se expressar também, né? Certo? E aí, algumas doenças que podem ocorrer aqui. Asma, artrite, laringite, dores na garganta. Pode parecer estranho, mas tem toda a conexão. Problemas menstruais. E por quê? Porque a energia da mulher é muito expressiva. A energia feminina é uma energia de expressão, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, é a realidade que diz. Tá? A energia da mulher é muito mais latente do que a do homem, né? É muito terra, enquanto a mulher é mais lua, né? A lua é muito expressiva também, né? A lua tem fases, a lua é uma energia feminina completamente, tá? Herpes, afta na boca, problemas no cabelo,
descontrole do crescimento do corpo. Então, para quem é mais novinho, né, que está fazendo ainda, passando pelo processo de crescimento. Câncer na garganta, quando chega num estágio maior. Perda da voz, perda de audição, problemas nos dentes e gengivas. E, como a gente falou, problemas na tireoide. Tá? Certo? Na aula que vem, eu passo rapidinho para vocês a relação das ervas que a gente pode trabalhar aqui para você fazer um tratamento. Tá bom? Algo a declarar? Algo a dizer? Tudo bem? Foi boa essa aula aí? Show de bola. Perfeito. Você vê, né, como as coisas não são 100% planejadas, né? O que foi planejado era dar a aula sobre chakras de garganta. E a gente acabou fazendo uma prática de psicografia. Então, eu recomendo essa semana aí vocês ficarem muito à vontade para fazer essas práticas. E se quiser compartilhar alguma mensagem no grupo, sensacional. Tá? Ah, recebi uma frase aqui, quero compartilhar com vocês. Pode mandar áudio, pode escrever. Eu acho que é super válido. Até porque a gente acha que é muito pessoal. Mas tudo que vocês falaram aí serviu para muita gente. Para mim também. Né? É muito bom isso. É muito bonito. Faz a gente refletir. O sentido pode ser diferente. Mas ainda assim existe um sentido. Né? Isso que é fantástico na espiritualidade. Então, fiquem à vontade, por favor, de fazerem isso. Acho bem importante. Tá? Paloma? Você tá que tá, hein? Com essa mediunidade, hein? Manda ver, tá? Meu marido já falou, tô com medo de você. Escreve aí o que tiver que escrever, tem uma tendência bem forte com isso, o Klaus também, né? A Camila também, tem... Vocês todos que falaram, a Érica, vocês todos que falaram, tem uma facilidade muito forte com isso, então manda ver, tá? Explora isso, deve ter... não deve ter só alguma conexão, mas dá para aprender muita coisa com isso. Vocês, a conexão com seus guias. É que eu falo, não resume na incorporação. Olha quanta coisa boa a gente consegue com outros tipos de mediunidade. Né? Em casa, pô, reservar 5 minutinhos aqui para que eu possa escrever alguma coisa. Para quem gosta de escrever é uma beleza, né? Para quem gosta de escrever é fantástico, porque aí você vai desenvolvendo isso cada vez mais, de repente escreveu um livro, você nem sabe. Olha só. E é bem legal isso. Tá? Muito, muito grato a todos. Uma boa noite. Esquentou aí, Klaus? Tá frio aqui, então aproveita esse calor aí. Gratidão, uma boa noite para vocês, bom final de semana e até a próxima aula. Axé, saravá.